No episódio de hoje, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. O conteúdo que você vai receber agora, ele foi gravado em 2023. Na época, eu não gravei ele pensando no podcast, nem em um conteúdo estruturado. Era simplesmente eu, há 2 anos atrás, tentando colocar em palavras uma experiência que eu estava vivendo. Quando eu assisto esse vídeo hoje, eu percebo que muitas das ideias que compartilho aqui no podcast, se eu fosse eu, já estavam presentes, mesmo sem eu ter clareza disso. Eu ainda não tinha desenvolvido a metodologia e não tinha organizado esse conhecimento da forma como eu faço hoje, mas a essência já estava lá. Nesse vídeo, eu falo sobre algo que eu continuo acreditando profundamente. Quando estamos emocionalmente quebrados, nossa energia vai toda para sobreviver. E quando isso acontece, fica muito difícil enxergar a dor de quem está ao nosso lado, seja no trabalho, na família ou em qualquer relacionamento. Na época, eu usei o exemplo da liderança, porque era o contexto que eu estava vivendo. Mas hoje eu diria que exatamente a mesma coisa serve para pais, mães, parceiros ou qualquer outra pessoa que queira construir relações mais saudáveis. Então agora fique com esse conteúdo que foi gravado há 2 anos atrás, que era uma fotografia daquela época na minha vida, e depois a gente pode comentar um pouco mais como essa reflexão continua fazendo sentido, nos dias de hoje. Vamos ao vídeo. O Ministério do Trabalho atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, depois de 24 anos sem mexer nessa lista. E como eu já dei cheque em várias dessas novas doenças que são listadas ali, eu estou me sentindo impelida a falar sobre. Eu tive o privilégio de entrar sempre em programas de aceleração de carreira. E por causa disso, eu tive líderes muito sêniores, né? Líderes experientes, que tecnicamente foram incríveis. Então eu tive líderes que... Eu sou a profissional que eu sou hoje por causa do push deles, da insistência, da vontade que eles tinham de me fazer crescer e do tanto de tempo que eles investiram em mim. Só que, como eu vivi essa ascensão muito rápida, então eu era um girino de 24 anos, já liderava 70 pessoas, eu não tinha maturidade, eu acho, para conseguir conciliar todas as áreas da minha vida. E aí eu fui tirando tudo para abrir espaço para minha carreira. E fui me afundando cada vez mais. Só que o incrível de toda a minha jornada é que se tu olha o meu LinkedIn, a minha carreira foi estratosférica, ela foi muito rápida, né? Eu consegui evoluir muito rápido. Eu tinha uma promoção média, a cada 1 ano e meio, mais ou menos, eu mudava de cargo, sendo promovida para uma área de maior responsabilidade. Eu já devo ter liderado cerca de 200 pessoas, direta ou indiretamente. E em nenhuma das conversas que eu tive com os meus gestores, eles perceberam que eu precisava de ajuda. E não me entenda mal, eu trabalhei e trabalho em multinacionais que têm programas excepcionais de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes, e que tem um programa robusto que investe um monte nisso. Só que, se o líder que está ali, se ele não é capaz de se auto-enxergar e de ver quais são os desafios que ele tem na vida dele, ele não é capaz de enxergar a dor do outro. Os meus líderes não foram capazes de ver que em cada promoção que eu recebia, eu, em vez de ficar empolgada, eu me sentia aterrorizada. Eles enxergavam aquilo como um comprometimento. Eles não conseguiam ver que, por mais que eu tivesse projetos que estavam sendo reconhecidos, às vezes até globalmente, eu ainda era insegura. Eu ainda ficava muito nervosa quando eu ia apresentar alguma coisa. Eles não conseguiam ver o peso que era eu ter os resultados que eu tinha. Que não era normal ficar 18 horas trabalhando em um dia, que não era normal uma pessoa que dorme 3 horas. Então eles não conseguiram ver isso durante as conversas que eu tive com eles. Hoje eu tenho 14 anos na indústria. Quando eu fiz 9 anos na indústria, foi o fundo do poço. Naquele ano eu lembro que eu pensei, é agora, eu vou descobrir se é realmente o lugar que eu estou ou se é comigo, porque eu não conseguia acreditar que tudo que eu estudei, o fato de eu amar a minha faculdade, ter feito com muito esforço, sabe? Me foi custoso chegar onde eu cheguei, com o currículo que eu tinha. Eu falei, cara, não é possível que eu vou ter que abrir mão de tudo isso e fazer trancinha embaixo da Torre Eiffel ou na praia, porque eu não consigo lidar com a pressão que tem aqui, eu não consigo lidar com esse ambiente. Então eu fiz uma aposta comigo mesma e
eu prometi que no próximo ano, todo o dinheiro que sobrasse do meu salário, eu ia investir na minha cabeça, nos meus sentimentos, e eu ia me descobrir. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu lembro do dia que eu cheguei na terapia e eu tava mexida, porque um colega naquela semana tinha me dito: Gabi, eu tenho que vir no terceiro turno e eu tô exausto. O meu olho chega a tá, parece que tem areia dentro, eu não aguento mais. Eu sinto dor em todo o meu corpo. A gente trabalhava num projeto que a gente tava virando turno, então a gente tinha nos 3 turnos a treinamento. E eu tava naquele mesma rotina puxada, nós tínhamos muita pressão, não sabíamos dizer não, não sabíamos renegociar, não pensamos em fazer de uma forma diferente. E eu lembro que eu falei pra ele: não, e tu não acredita? A lista que nós ainda temos de coisas pra implementar. E comecei a despejar mais um monte de coisa nele. Depois de ter feito isso, eu fui pra casa e pensei: cara, ele não precisava que eu falasse pra ele da lista. Ele precisava que eu falasse: vai pra casa dormir. Amanhã tu vai ser outra pessoa. Que adianta tu ficar aqui até 2, 3 da manhã se tu vai estar acabado, com sentindo dor, te sentindo mal. Mas eu não fui capaz de falar isso pra ele. E como eu, na minha imaginação, me achava muito empática com as outras pessoas, eu fiquei chocada. Eu falei: por que eu não consegui ter empatia com ele, né? E aí falei isso pra minha psicóloga, ela disse: meu bem, quantas vezes tu falou pra ti mesma: vai pra casa dormir, porque hoje tu não tá bem, hoje não dá certo, tipo, hoje tu precisa dormir, hoje tu precisa cuidar de outros pilares da tua vida. Nenhuma. Até aquele momento eu não tinha feito isso nenhuma vez por mim mesma. Então, ali eu entendi que eu tava sendo uma péssima gestora, provavelmente. Eu já tinha sido líder direta e indiretamente de umas, sei lá, 150 pessoas na época. Coitados! Provavelmente eu não enxerguei metade das necessidades que eles tinham, sabe? Porque se eu não cuidava de mim, como que eu ia enxergar? Assim como os meus gestores não enxergavam as minhas necessidades. Eles não enxergavam o que estava por trás daquela menina trabalhando tantas horas. O que era aquela minha insegurança. E aí, ontem eu falei um pouco sobre isso, quais são os vícios que a gente carrega, né? Quais são as coisas que nos tiram a vida, que nos roubam a alegria. E aí, quando eu vi essa notícia do Ministério da Saúde, eu falei: que bom que vão começar a mexer, que bom que vai ter um pouco dessa pressão externa para que nos ambientes de trabalho a gente também olhe para a saúde mental. Mas, se você é líder, ou se você é liderado e quer ascender a uma posição de liderança, jamais um programa corporativo vai resolver o problema da falta de autoconhecimento, da falta de tu conseguir lidar com as tuas emoções, de tu saber que quando tu não dorme, a tua inteligência emocional reduz, que quando tu não tá cuidando de ti, tu não consegue ver que o outro tá sofrendo. Nos últimos 5 anos, eu estudei tudo que eu consegui sobre isso. Já fiz cursos que eu não consigo nem listar, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre conexão, sobre conseguir gerenciar as minhas emoções, disciplinar os meus pensamentos. E eu posso garantir para vocês que hoje eu sou uma gestora infinitamente melhor do que eu era há 5, 6 anos atrás. E mesmo assim, eu erro pra caramba. Eu faço muita coisa errada. E eu tô com essa minha antena ligada o tempo todo. Então é por isso também que eu fico postando coisas de saúde mental, tentando estudar esses temas e quero pregar a palavra sobre isso. Porque se há 9 anos atrás alguém tivesse me olhado, sentado comigo e conversasse: Gabi, o que tá te faltando não é mais um MBA. O que tá te faltando não é mais um treinamento. O que tá te faltando não é mais um projeto. O que tá te faltando é tu olhar pros outros pilares da tua vida. Teria sido tudo menos dolorido, sabe? Eu poderia ter aprendido com menos dor. Então, se você gosta desses assuntos, fique por aqui. Que tudo que eu aprender, eu vou compartilhar. Porque quero que as coisas sejam mais fáceis. O melhor exercício que eu posso te propor agora é o do check-in emocional. Então, como você vai fazer isso? Pode ser no final do início da tua jornada, do dia de trabalho, ou até do teu acordar, quando tu estiver na cama, é tu ter alguns segundos de autoconsciência e pensar como que tu tá te sentindo hoje. O que você precisa, o que que o teu corpo tá te falando. Talvez você precise acordar tomando água, talvez você precisa acordar te alongando, talvez você já vai sentir que hoje vai ser um dia mais pesado, então você tem que planejar sua alimentação com um pouco mais de tempo. Mas o importante é você criar esses momentos de pausa e que você consiga refletir do que você está precisando. O que eu trouxe na minha fala agora anteriormente, teve muito a ver com isso, sabe? Tipo, como que eu consigo me auto-perceber e ver o quanto que o meu estado emocional,
físico, espiritual, está impactando na minha vida como um todo. Não existe um profissional de alta performance que não está dormindo bem, que não está se hidratando, que não está tendo tempo para ir no banheiro em paz. Então, o check-in emocional, ele serve para isso. Talvez se você for tomar uma decisão de qual é o melhor horário para fazer aquele trabalho que está atrasado, você vai escolher dormir mais cedo e acordar mais cedo, porque aí pelo menos você consegue descansar. Ou se você tem certeza que não vai conseguir descansar, faz ele antes de dormir e aí dorme até um pouquinho mais tarde. Mas é essa etapa de priorização que é tão importante, sabe? Que a gente consiga se olhar, se observar e tomar decisões de forma mais consciente sobre qual vai ser a estratégia que a gente vai usar. Eu, ao longo das minhas experimentações, descobri que para mim 4 da manhã é um horário de alta produtividade intelectual. Então, se eu estou muito bloqueada, estou me sentindo insegura em relação a algum projeto e eu quero dar aquela milha a mais, eu quero me esforçar um pouco a mais, eu vou acordar mais cedo, vou fazer um ambiente legal para mim, me alongo, e aí às 4h15, 4h20 eu começo a fazer. Geralmente é uma hora, duas que acabam rendendo muito para mim, mas está muito ligado a esse meu autoconhecimento do que funciona. Então, quando eu vou deitar mais cedo, eu penso, amanhã eu vou acordar mais cedo e eu vou compensar. Então eu não tenho aquela névoa mental da noite. Para você pode ser o contrário, pode ser que você fique até mais tarde, mas é muito importante que você consiga entender que o teu bem-estar, ele é a tua prioridade. Se você não tá bem, você não vai conseguir ter uma alta performance. Você não consegue inovar, você não consegue achar soluções mirabolantes, talvez num dia tumultuado. Então, o que eu quero te desafiar aqui é esse check-in emocional. O que que você precisa? E aí, com esse teu check-in emocional, você vai conseguir fazer melhores decisões para que o teu dia seja mais produtivo. Esse foi o podcast de número 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Como você já sabe, um novo vídeo toda quinta-feira. Se você gostou, curte o canal, começa a me seguir, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Nos próximos capítulos, nós vamos fazer isso. Eu vou trazer reflexões que eu já fiz em algum momento e eu vou adicionar algum exercício para que a gente possa repensar. Porque eu acho que é belíssimo esse a gente reutilizar experiências que a gente já teve com novos olhos. Então é isso que eu planejo fazer nos próximos episódios. A gente se vê. Tchau, tchau.